imóvel antes de arrematá-lo. Muitos iniciantes subestimam a importância de uma pesquisa detalhada e acreditam que apenas o preço baixo é suficiente para a compra. Então, assim, o preço, ele é um fator determinante, tá? Ele vai determinar, sim, se você vai seguir em frente ou não. Por quê? Porque se não tiver retorno financeiro, a grande maioria dos investidores não vão querer investir, a não ser que tenha alguma peculiaridade ali naquele imóvel que faça o investidor seguir em frente, né? Ele quer comprar para deixar valorizando, ele quer comprar porque tem gente que compra até porque tem uma rivalidade, né, com o devedor e quer realmente comprar. Isso é bem mais raro, mas acontece. Ou você quer comprar para uma doação, uma permuta, para colocar em garantia, enfim. Vários aspectos que podem motivar, mas o preço é um fator determinante. Você entrar no leilão sem levar em consideração o preço é meio contraditório, mas acontece e não tem nada de errado com isso. Porém, você não pode se balizar somente pelo preço, por mais que tenha um grande desconto. É importante saber se é uma área de milícia, por exemplo, se tem uma área de milícia ali perto, se tem invasões, se tem tráfico de drogas, né? O que aconteceu com a região? Por exemplo, o centro de São Paulo. O valor do metro quadrado caiu demais. O que aconteceu? Né? Foi uma migração da Cracolândia para aquele ambiente que desvalorizou, o poder público já não tem o controle ali da segurança, enfim. Então é imprescindível entender bem o fator preço como uma das variáveis. Claro que diria que é uma das principais, principalmente para o investidor que está entrando para ter um retorno financeiro, ok? Por que que é importante a pesquisa? Para você evitar esse tipo de surpresas, né? E além da pesquisa também envolve você pesquisar dívidas, né? É importantíssimo. Às vezes o preço está lá embaixo, mas você está herdando uma dívida, né? E aí é uma estratégia, vou falar rapidamente, porque essa estratégia vale ouro. É o seguinte: se a dívida, por exemplo, do condomínio ultrapassa o valor de avaliação do imóvel, isso significa o seguinte: a chance de ter um arrematante cai drasticamente. Só que o arrematante inteligente, estratégico e preparado, o que que ele faz? Ele prepara uma proposta e ele anexa essa proposta nos autos, ou ele envia essa proposta para o leiloeiro. Por quê? E ele condiciona para que ele não herde essas dívidas. Isso é bom para todo mundo, para quem está arrematando, é bom para o credor, por quê? Ele recebe alguma coisa. Se o leilão não é satisfatório, não vai ser benéfico para quem está arrematando, não faz sentido ninguém participar. E aí todo mundo perde. O arrematante, arrematante em potencial perde, o credor perde, o devedor também perde, em tese, né? Porque o devedor continua, de repente, morando ali. Foi uma negligência do condomínio não ter ajuizado essa ação com antecedência, deixou acumular demais e aí acaba pagando um preço muito alto, ok? Então, esse é o segundo ponto, pesquisar para você evitar surpresas desagradáveis, dívidas não identificadas, condições estruturais do bem não avaliadas, né? Que acabam não justificando a compra. Terceiro erro, subestimar os custos adicionais. O que é isso? Não considerar as despesas como reformas, impostos, taxas. Então, assim, a calculadora financeira para arrematação, ela é importantíssima. Por quê? Porque ali você já delimita todos os custos possíveis e alguns, e você, isso não tem como, né? Quem é um gestor, você acaba sendo investidor e gestor do negócio. Se você tem os números expostos de forma clara, em ordem, você acaba tomando uma decisão melhor e, inclusive, ao final, você consegue comparar, que aí você começa a criar parâmetros. O que que isso significa? Ah, eu tinha destinado 5% do valor do lance, da arrematação, para fazer reforma. Aí você chega lá no final, você fala, não, só usei 3%. Opa, então não é que estava mal dimensionado, é que você foi eficiente e usou menos recursos.
É, porém, quando eu pego a nota da reforma, eu utilizo lá no imposto de renda, né, na venda, para deduzir do ganho de capital, enfim. Esse ciclo, né, que a gente fala da calculadora financeira até o resultado final, é importantíssimo você medir para que você se torne um investidor eficiente e possa colocar pessoas, né, para tocar isso de forma eficiente também. Então, não subestimar os custos adicionais, aqueles custos, por exemplo, você não gasta com imposto de renda, certo? Mas se você vai ter que declarar aquele bem, e se você teve um ganho de capital, você vai ter que declarar o ganho de capital. Então é importante você ter esses controles, porque você pode, inclusive, lá na frente se beneficiar, tá ok? Investidor iniciante às vezes está focado muito no valor da arrematação e falta o planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro diria até mais importante do que esse foco excessivo no valor do lance. Tá? O valor do lance é uma rubrica tão importante como as demais. Você vai ter que pagar comissão do leiloeiro, se for um leilão judicial, tem algumas taxas judiciais, você vai ter que pagar ITBI, você vai ter que, se tiver uma assessoria, você vai ter que pagar assessoria. É, tem as reformas, né? Tem os condomínios, tem os IPTUs, enfim, tem uma série de rubricas aí importantíssimas. E as consequências são, né? As consequências são gastos inesperados que podem comprometer a viabilidade financeira do investimento. Não só comprometer a viabilidade financeira do investimento, mas também comprometer o seu orçamento doméstico. Tem que ter muita atenção quando você entra. Eu diria assim, é tão importante quanto comprar um imóvel na planta, né? Ah, é charmoso comprar um imóvel na planta? É muito charmoso, e além de ser charmoso, é também econômico. Por quê? Porque eu pago parcelas baixas que cabem no meu orçamento. Porém, tem o período de pagar parcelas intermediárias mais altas, tem o período de pagar chaves. E aí, quando chega esses momentos, você sai catando todo o dinheiro que você tem. Se você não tiver feito um planejamento, o risco de você tomar um tombo, deixar de pagar e ter que vender, fazer um distrato, além dos problemas conjugais que podem vir a acontecer, isso é muito alto. É muito alto e é muito possível de acontecer. Então, o planejamento financeiro tem que ser feito lá no início. Comprar é muito bom, quem está vendendo está super feliz, mas é importante que você tenha esse planejamento financeiro para você poder arcar com os compromissos. Do contrário, você acaba perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora, jogando dinheiro no lixo. Além de comprometer o orçamento doméstico ou fazer empréstimos, né, envolver outras pessoas e por aí vai. Ok? Então, estamos indo agora o quarto erro, não consultar a matrícula do imóvel. O que que é isso? É ignorar a importância de analisar a documentação do imóvel, né, de forma atualizada. E o que acontece? Muitas vezes ali o leiloeiro ele disponibiliza uma certidão que ele puxou lá dos autos do processo. E às vezes o que foi entregue nos autos do processo não é a certidão atualizada. É importante ter atualização, porque é do período que a matrícula foi disponibilizada até a data do leilão pode ter acontecido muitas coisas, ok? O que poderia ser essas coisas? Penhoras, hipotecas ou restrições que podem dificultar a posse, ok? Às vezes até um usufruto que não está discriminado. Tem que ter bastante atenção. É a identidade do imóvel, tá ok? A certidão de nascimento ali desse imóvel. Então vale muito a pena pegar uma atualizada, aquele registro geral do imóvel, ok? Importantíssimo. Quinto, eu já dei uma palhinha já para vocês, é a desocupação, desconhecer o processo de desocupação. O que que é? Não estar preparado para lidar com a desocupação do imóvel. Assim. Primeiro saber qual modalidade que eu estou entrando, é leilão judicial, leilão extrajudicial. Essa falta de informação sobre os procedimentos legais pode atrapalhar a desocupação do imóvel. Então é importante ter conhecimento. Rapidamente, leilão judicial, o que que você pode utilizar? Notificação extrajudicial, uma ligação por advogado,
Você pode ir lá conversar pessoalmente, você pode fazer uma proposta, você pode anunciar para essa pessoa que o período que ela está ficando lá, desde o dia da arrematação até aquele presente momento, essa pessoa está passível de um ajuizamento de processo, de uma ação. Inclusive, o valor da causa seria 1% do valor do bem a contar, 1% do valor do bem a contar do período, né, que ele está lá ocupando. Além do que a pessoa pode responder criminalmente, ou às vezes a pessoa pode sofrer uma desocupação forçada que é bem traumático, constrangedor. Então, é sinalizar para o ocupante que ele está numa situação bastante delicada, né? E aí é muito importante também você saber escolher o imóvel que você vai arrematar, né? É muito mais difícil ter uma ocupação desonesta dentro de um condomínio, entendeu? Às vezes a pessoa está reticente lá, tem um apego muito grande, obviamente, a chance de ter um apego é enorme.